No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 28, os judeus perguntaram a Jesus: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Nós ouvimos muito a respeito de obra de Deus. Esta palavra de Jesus, ela nos revela a essência da obra espiritual. Deus é espírito. O Verbo se fez carne e o Espírito veio no homem. Um homem chamado Jesus, que significa Salvador. Portanto, a obra de Deus é olhar para Ele, para Jesus, e crer nele, receber a sua voz, a sua palavra, a sua obra. A obra de Deus é crer em Jesus. Portanto, a nossa fé vai operar esta obra. Mas a nossa fé é neste homem. Vejamos o que é dito daquele no qual nós cremos e opera em nós esta obra espiritual. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a seguir. Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Portanto, temos um resumo do que Cristo é. Nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis. Isso significa que tanto o mundo físico quanto o espiritual foi criado em Cristo e por causa de Cristo. Mas vejamos mais um pouco sobre este no qual nós cremos e que opera em nós esta obra espiritual. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Portanto, este no qual nós cremos está sentado à direita da majestade, do Deus único, vivo e verdadeiro. Observe que também é Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sim, meditemos em tudo que Cristo é. Este é o objeto da nossa fé. É nele que nossos olhos devem estar e devemos compreendê-lo. Compreendê-lo vai gastar tudo que nós necessitamos. Vai gastar toda a nossa atenção. Vai gastar toda a nossa fé, porque ele é o mestre e nós vamos aprendê-lo. Esta é a nossa vida espiritual. É aprender este Cristo, para que ele tenha a primazia e seja o primeiro no seu coração. Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Versículo 3 do capítulo 1 de Hebreus. Tudo é sustentado pela palavra do seu poder. Medite nisto. Não é a palavra humana que sustenta-nos,
É a palavra do poder de Deus, é Cristo. Assim nós somos edificados de maneira espiritual. Podemos conhecer o único Deus verdadeiro e adorá-lo. Jesus revelou isso na mulher samaritana. Não adorarás neste monte ou naquele. Não é em Jerusalém ou noutra cidade. Você vai adorar a Deus agora em espírito e em verdade. A hora chegou. Por quê? Por causa da obra de Deus, que é Jesus Cristo em nossos corações, em nosso espírito. Por fim, na ressurreição, em nosso corpo. Haverá esta obra completa e nós desfrutaremos por toda a eternidade uma vida que é chamada vida eterna. A palavra eterna deve estar dentro dos nossos corações para termos entendimento, porque estamos acostumados com a vaidade, com os pensamentos da carne, imaginando coisas. Mas Jesus é a verdade. É Ele que traz a realidade do reino de Deus. Que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. Experimentemos todas estas coisas e tudo que está dito sobre Jesus. Observe que a palavra do homem nada sustenta, nem mesmo se cumpre, mas a palavra de Deus sustenta todas as coisas e se cumpre, pois a palavra de Deus é Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e que se tornou o Espírito vivificante. Assim, cumpre-se o que Jesus disse. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que foi enviado. Portanto, tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Como está escrito, o justo vive de fé. Coisas invisíveis, espirituais, se aprendem por meio da fé. Assim, nosso coração é iluminado e fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. O amor de Jesus Cristo manifestou a natureza do amor de Deus. Jesus deu a sua vida por nós, deu a si mesmo em sacrifício, para que pudéssemos ser feitos nova criatura. E assim, a igreja, mencionada em Colossenses, que é seu corpo, e ele é o cabeça. Portanto, Cristo tem um corpo agora aqui na terra, do qual todos nós, os que cremos, somos os membros. Temos a vida de Deus neste corpo. Louvamos o nome de Jesus e que possamos compreender a obra de Deus. Louvado seja o Cordeiro. Amém.